Você ama a sua família? Quem criou a família? Você pode me dizer quem criou a família? E se Ele criou, Ele é o maior interessado em que a nossa família seja um sucesso? Sim? Então, se Deus criou a família, e família é um projeto de Deus, Ele quer que a nossa família seja um sucesso, seja uma bênção, dentro de casa e também como testemunho para fora, certo? Mas nós vamos ver aqui do início como Deus elaborou, como Ele projetou. Não é? Lá em Gênesis começa toda essa história do homem e da mulher. Aonde nós estamos vivendo numa sociedade, não é? Que está deturpando o que é um casamento entre um homem e uma mulher, onde desses dois formam o quê? Uma criança, certo? Uma família, e vão o quê? Frutificando e trazendo a existência. E ontem, eu não me lembro o nome direito, mas esse Gilberto Nascimento, ele falou, né? Ele é advogado e ele foi delegado, não é? Então ele conhece muito dessas coisas, e ele falou que agora está tendo um casamento de 3 pessoas, casamento de 3 pessoas. Então estão indo no cartório, gente, o juiz está dando casamento para 3 homens, para 3 mulheres. Aonde vai parar a sociedade, o ser humano? Eu falei, meu Deus, eu não estava sabendo disso, não é? Então é uma coisa que é contrária à palavra de Deus. Por quê? Em Gênesis 1, verso 26, Deus projetou algo sobre o ser humano. Deus sonhou comigo, sonhou com você. Antes de todas as coisas, Ele nos formou. E Ele traz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E tenha domínio, tenha autoridade sobre todas as coisas nessa terra. Então, quando Ele cria o homem, façamos o homem, aqui está homem e mulher, ok? O gênero humano, para que ele tivesse o quê? A imagem, a imagem, você vai no espelho, você reflete a sua imagem, e eu e você refletimos o quê? A imagem dele, a semelhança do caráter moral desse Deus. Então ele tinha um projeto, e tem um projeto que não terminou, e que ele começou, porque Deus é justo, e ele começa e ele termina, mas só que no meio dessa caminhada, a gente tem um adversário que quer trazer modificação, quer trazer transformação daquilo que Deus criou na sua origem. E a gente vai ficando, tantas coisas que acontecem, que a gente vai se acostumando que o mundo é assim, que a sociedade é assim, que as coisas evoluíram, e a palavra de Deus, ela diz que ela é eterna, não se pode mudar uma vírgula, um tio, nada, porque aquilo que está escrito, assim foi Deus que falou. Então eu tenho que ficar com a palavra. E no verso 27, ele tem, então, ele idealiza: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Porque que Deus já estava estabelecido um homem e uma mulher para sermos imagem e semelhança. Verso 28, algo muito lindo aqui, que ele fala o quê? E Deus os abençoou. Olha, Deus na sua origem, antes de o homem tomar a forma, a matéria, Deus já abençoou a sua criação. Você já é abençoado desde a eternidade, meu amado. Não é? E quantas pessoas não se sentem abençoados por Deus? Ele já abençoou aqui na eternidade. E depois ele fala: abençoou, frutificai e multiplicai sobre a face da terra. Então a bênção é de um casamento entre um homem e uma mulher, receber a bênção de Deus e depois o frutificar. Aí depois dar fruto. E a gente vê que a sociedade hoje inverte tudo, não é? Então, já se casa, porque quando você tem um relacionamento sexual antes do casamento ser abençoado ou no civil, você já se
você teve um relacionamento, você já casou, porque a aliança entre um homem e uma mulher se dá no relacionamento sexual. E aí o homem e a mulher fazem uma aliança, mas muitas vezes faz aliança debaixo do pecado. E eu falo, Deus não legaliza o pecado. Eu preciso entender que eu tenho que me manter puro, debaixo da bênção do Senhor, da legalidade da lei, da legalidade da bênção do Senhor. Aí nós casamos, aí nós frutificamos. Sabe por quê, meus amados? Deus criou um padrão para a família. Deus tem um padrão para a família. Para que a família possa ser bem sucedida, há um padrão. E por falta do conhecimento do padrão que Deus colocou sobre a família, nós temos muitos problemas nessa terra. Muito problema de relacionamento entre marido e mulher, mulher e marido, entre filhos, porque a gente não vive o padrão de Deus. E às vezes, mas não é bem assim. Não é, não tem importância não. Deus entende, não entende não. Porque quando nós saímos dessa legalidade, dessa justiça, nós trazemos sobre a nossa vida as consequências. E às vezes, como Davi, ele achou, que estava tudo bem, com Betseba, tudo bem, que Deus não teria, há um tempo de Deus, a paciência de Deus, para que a gente se arrependa daquele ato, daquela situação que nós estamos falhando com Deus. E pensa que Deus está vendo? Ele está vendo tudo. Então nós precisamos legalizar isso. Precisamos andar de acordo, porque se eu e você andarmos no acordo de obediência com Deus, as bênçãos virão e nos alcançarão. E Deus colocou esses homens aqui para refletir Deus, para viver o padrão de Deus. E no capítulo 2, ele executa esse projeto. Aquilo que ele elaborou, ele fala aqui no capítulo 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então ele projetou, agora ele executa a ordem e traz esse homem. E quando Deus traz esse homem a essa terra, ele dá toda a autoridade, todo o poder, o domínio e o governo dessa terra e de si próprio, debaixo da autoridade de Deus. Agora, quando você está comigo, você tem autoridade para você gerenciar a sua própria vida. Só que Deus não cria um robô. Ele quer que o homem o obedeça de livre e espontânea vontade. E Adão, muito inteligente, a capacidade 100%, ele dá nome a todos os animais. E aí Deus olha assim e fala assim, puxa, ainda não tem ninguém que se corresponde a esse homem. Os animais têm a sua, macho e fêmea, mas esse aqui não tem, E aqui no verso 18 ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora ou uma auxiliadora idônea para ele. Deus já tinha projetado, mas faltou a execução da mulher, que o homem foi feito do pó da terra. E essa mulher é idônea. Amadas, você é muito importante na vida do seu marido. Você é auxiliadora, você é a sua ajudadora. O homem em si, ele não consegue fazer tudo sozinho. Por isso que Deus criou a mulher para andar junto com você. Não é ao lado, não é atrás, não é a mulher à frente. É ao lado dela, estar ali juntinho, sabe? Sabe quando você anda, quando a gente namora, a gente anda assim, abraçadinhos, ou de mão dada, ali de lado a lado. Como o homem precisa, porque Deus sabia que aquilo que Adão precisaria fazer para a sua vida, no cumprir o propósito da sua vida aqui na terra, ele precisaria de uma mulher auxiliadora, ajudadora. A mulher tem dois potenciais, ou elevar o marido ou acabar com ele. Acabar com o ministério, acabar com o profissional. Se ela não for essa mulher auxiliadora, idônea, capaz de ajudar seu marido a desbravar aquilo que ele tem, de cumprir o plano e o propósito, esse casamento não vai dar certo.
porque está fora do padrão. E o homem sem a mulher, ele é incompleto. Ele é totalmente incompleto. Ele precisa dessa ajudadora. Ele precisa desse apoio. É como a videira, não é? A videira, ela não precisa dos seus ramos estarem apoiados para que ela possa ter a sustentação. É assim, o homem precisa dessa proteção, desse apoio, para se apoiar, alguém sustentar, alguém lhe ajudar nesse momento. Agora, ele faz então a primeira cirurgia, né? Ele faz a primeira anestesia e faz ele cair no profundo sono e tira da sua costela a mulher, né? E aí Adão fica encantado, né? E ele, agora essa vai ser chamada varoa, porque do varão foi formado. Então ele declama, né? Esta é varoa, né? Ossos dos meus ossos. Gente, veja a importância de um casamento. O homem está faltando parte dele, e o que completa a parte do homem é a mulher que ele encontrou para ser sua esposa. E a palavra de Deus diz que encontrou uma esposa, achou uma benevolência, um favor de Deus. Mas a mulher tem que estar ali ajudando ele, e o homem amando essa mulher, apoiando, ajudando ela. Ambos vai ficar mais fácil a caminhada. E o inimigo vai fazer de tudo para trazer divisão, guerra, quem pode mais, quem ganha mais, quem vai ser a última palavra. É uma guerra ali dentro dos lares. E isso destrói os lares. Destrói. Mas não foi esse o projeto de Deus. E para que eles conseguissem ser um, né? Que Deus então, ele fala no verso 24: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui foi o princípio do casamento. Aqui, Adão e Eva tinham pai e mãe? Tinha pai e mãe aqui? Tinha? Não. E como que ele fala assim? Então deixará o quê? O homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aqui era um princípio para que a partir deles, todos os casais se tornam um só. Agora você vai formar uma família. Agora sua mãe, seu pai, não é que você vai ter que abandonar, não é nada disso, viu? Não é nada disso, viu? Não é para abandonar não, viu? Não é abandonar, nem sogro, nem sogra, não é isso. É que você vai constituir uma família. Agora sua família é seu esposo, é a esposa e é os filhos. Pai, mãe, irmãos são parentes. São parentes. Você vai visitar, você vai honrar, mas o seu núcleo agora é o seu marido, a sua esposa. Você tem que ter esse potencial na sua vida, senão não vai dar certo. Vai ter interferência. Eu não vou ter independência financeira, eu não vou ter independência física, eu não vou ter independência emocional, gente. Quantas vezes a independência eu tenho física? Tenho. A financeira também. Mas a emocional nos prende, gente, a um ponto de trazer transtorno para o nosso relacionamento. Porque meu relacionamento não é o principal. Deus e o meu marido e a minha esposa e meus filhos. É papai, mamãe, sogro, sogra, cunhada, sei lá quem. Está errado? Devemos cuidar dos nossos pais, visitar, fazer toda essa parte. Mas em primeiro lugar é a minha casa, é a minha família. Porque senão nós vamos ter problema. E eu já vivi isso. Quando eu vivia muito aglutinada, sabe? Lá em São Paulo. Minha mãe, minhas irmãs. Eu tive muito problema no casamento. A ponto quase de separar. Então tinha Jesus, não conhecia a palavra. Porque um fala coisa, outro fala coisa e vai te enchendo a cabeça. Quando nós viemos para cá, foi logo que eu me converti. Quando eu cortei o cordão umbilical, meu casamento deu certo. Deu certo.
Conheci Jesus, conheci o padrão de Deus. Amo, as minhas irmãs vieram ontem em casa, uma alegria, a gente se visita, a gente se quer bem, amamos, né? Minha mãe vinha, ficou em casa, mas eu precisei cortar o cordão umbilical. E esse princípio é eterno, esse princípio não muda, ele é o mesmo. Agora, para que esse projeto de Deus, que a família pudesse dar certo, eles teriam que obedecer em tudo a Deus. E aqui no verso 16, Gênesis 2,16, ele fala assim: e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você tem que obedecer, porque se você comer dessa árvore, você vai morrer espiritualmente. Você vai perder a minha imagem. A imagem não vai refletir mais. A semelhança você vai perder. Você vai dar trela por algo ruim na sua vida, na sua casa, na sua família. E você não vai perceber que isso é sutil. E Deus deu uma ordem e Ele não explica. Ele pede para que a gente obedeça. Eu demorei muito tempo, gente. Eu sofri muito, porque eu não entendia o princípio de Deus. Eu não entendia. Meu pai faleceu e minha mãe tinha muito medo de ficar sozinha. Tinha muito medo. Então, eu saí do apartamento, né? A Lívia era pequena, né? A Lívia tinha acho que uns 2 aninhos, mais ou menos. Quase 2, né? E eu falei, então vamos alugar nosso apartamento e vamos alugar uma casa para a mamãe vir morar em casa. Né? Vamos acolher. Foi muito sofrimento. Porque mamãe é mamãe, certo? E a mamãe começou a controlar minha casa inteira. A comida, isso e aquilo outro. E ela começou a gerenciar. Ela tinha um temperamento forte, sabe? Ela era bem assim, né? Controladora. E eu, como filhinha da mamãe, achava bom. Mamãe está aqui, mamãe cozinha, mamãe faz isso, mamãe faz aquilo, né? Eu estava assim, numa zona de conforto, muito confortável. Mas eu estava perdendo meu marido. Por quê? Eu estava como filha, ele estava ali, eu não gerenciava mais o meu casamento. Não era eu que era a dona da casa. Eu não entendia que eu tinha que ter a independência emocional. Eu não dependia da minha mãe. Eu trabalhava, o pastor também trabalhava. Eu tinha a Lívia, mas a minha mãe falou, não cuido de neto. Aí eu tinha que pagar uma pessoa, todo dia sair cedo, era chuva, era frio. Eu tinha que pegar minha filha, levar para uma pessoa, para essa pessoa cuidar o dia todo. Para vir para casa de noite. Minha mãe o dia inteiro em casa e eu tinha uma empregada. Não é só o financeiro, gente. Não é só o físico. O emocional da gente tem que crescer, amadurecer. Eu não tinha o Senhor, mas hoje nós temos o Senhor que nos ensina, que nos instrui a palavra de Deus. Para o nosso casamento dar certo, para a nossa família dar certo, porque a nossa família é projeto de Deus. E foi difícil. Porque ele chegou para mim um dia e falou, Ed, eu preciso conversar com você. Né? Quando chega essas coisas, né? Geralmente é a mulher, né? Nós precisamos conversar, né? O homem discutir relação, pelo amor de Deus, né? Mas dessa vez foi ele, né? Falou, Edna, é o seguinte, você vai decidir, ou a sua mãe ou eu. Me pegou de surpresa. E para mim estava zona confortável. Foi difícil? Foi muito difícil. Eu chorava. Como que eu vou falar agora para minha mãe ir embora de casa? Minha mãe não quer morar sozinha. Ela desfez a casa dela. A gente guardou lá, tinha um quartinho, as coisas dela, tudo bonitinho lá, né? Como eu vou falar para minha mãe ir embora? Mas eu tenho que lutar pelo meu casamento. Eu preciso. Como que eu vou fazer? Nesse inteirinho já tinha a Lucila também. E a Lucila era bebezinha.
com 2 crianças. O marido falou, você vai decidir. Ou você, ou a sua mãe ou eu. É difícil? E sem Jesus. E eu me apegava, minha irmã falou, você precisa ir para uma igreja. E eu falei assim, eu tenho Deus no meu coração. Eu era meio assim, sabe? Não gostava da católica, não gostava do espiritismo. E eu não tinha me encontrado com esse Jesus maravilhoso. Mas Jesus já estava cuidando da gente, não é? Porque eu decidi ficar com meu marido. Eu não vou abrir mão do meu lar, da minha casa. Eu não vou abrir. Eu vou lutar pela minha família. Eu tenho marido, eu tenho 2 filhas, e eu vou ter que conversar com a minha mãe. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, nós precisamos conversar. Eu não me coloquei, não estou me colocando como esposa desse lar. E eu estou invertendo os papéis. A senhora está administrando tudo muito bem, mas não está certo o meu papel aqui. E eu vou preservar o meu casamento. Foi um choque para minha mãe? Foi. Saiu da zona de conforto dela? Saiu. Aí alugamos uma casinha para ela, ela sentou. E ela falou assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tinha todos os móveis dela guardados, alugamos, né? Ali, era perto da minha irmã, uma casinha, estava mais próxima que a gente conseguiu. Ela falou, glória a Deus, a minha independência, porque agora eu fecho a minha porta, eu saio a hora que eu quiser, eu volto, porque ela gostava muito de viajar, e para a família dela em São José do Rio Preto, eu não preciso ficar dando satisfação, eu não preciso ficar fazendo as coisas. E ela falou, foi a melhor coisa que aconteceu. Você vê quando Deus está no projeto, Ele ajeita a nossa casa, a nossa família, mas a posição muitas vezes é dolorida, o processo é dolorido, aquilo dói, aquilo fere, aquilo machuca. Mas se eu não tivesse tomado essa decisão, hoje eu não teria a família que eu tenho. Talvez se eu tivesse escolhido uma mãe, talvez eu não sei como que eu estaria criando as meninas sem pai, sozinha, muitas vezes. Ele também, não sei o que teria acontecido dele. Mas nós temos que lutar pela nossa casa, porque tem um inimigo que quer te roubar, o teu marido. Quer roubar teu marido. Fique esperto, não é porque a gente casou que o inimigo não vai tentar roubar seu marido, não. Não brinca. Não pense que o inimigo não quer roubar sua esposa. Cuide bem dela. Porque senão o padeiro lá, né, vai dar uma olhadinha nela lá, né? Cuida bem. Ontem o pastor lá falou assim, cuida bem. Leva ela para passear, leva uma flor, dá um elogio para sua esposa. A mulher gosta de que o homem elogia, que o homem revele ali a gratidão pelo almoço, por aquilo que fez. O casamento, gente, a família tem que ser cultivado. O que eu tenho cultivado, amor, na vida do meu marido? Você quer? Pega lá, você não sabe, tem perna, vai lá, pega lá. Será que eu tenho cuidado da alimentação do meu marido? Sentado junto, almoçado, conversado com ele? Será que o meu marido tem prazer de chegar em casa e ser um lar agradável, um lar abençoado, um lar onde tem paz? A mulher chega, o marido quer ir embora, só reclama o dia inteiro. Não tinha com quem falar, mas tem que desabafar com o marido, né? O marido tem que ser amado, tem que ser elogiado. Gente, elogia seu marido, as virtudes dele. Para de falar as fraquezas, porque é natural do ser humano da gente falar as fraquezas dos nossos maridos. Não é assim? A gente fala mais das fraquezas, enaltece a capacidade intelectual, o trabalho, aquilo que ele tem te mantido. Exalte o seu marido como uma mulher sábia,
Que todos elogiem o seu marido, que ele é um bom marido, que ele é um bom pai. Você também, varão, elogia sua esposa. Obedeça a palavra de Deus. Ame. Mulher, se submete ao seu esposo. Tenha prazer no relacionamento. É como uma plantinha, se você não regar, se você não colocar adubo. Eu estou lá com as minhas orquídeas, está tão feinha, aí eu comecei a cuidar delas. Pôr água, certo? Comprei lá um fertilizante para dar, está começando a florir. Se eu não cuido do meu casamento, alguém está querendo roubar. Que a gente fala assim, 50 anos de casado, não, você tem que cultivar até o fim. Que você possa falar assim, eu quero envelhecer junto com você. Quantos casamentos já perderam a alegria? Perderam a satisfação. E tudo aconteceu depois da queda. Quando o homem desobedece a Deus, no capítulo 3, ele desobedece, Satanás entrou no seu casamento, entrou na nossa vida, entrou na sociedade, e ele vem para trazer divisão, para perder a alegria do casamento, para perder a satisfação de estarmos juntos, de ter coisas simples, gente, né? Coisas, sabe, a gratidão, um pelo outro, amarmos um ao outro, porque nós não casamos para ser felizes, isso é projeto do mundo. O padrão de Deus, o projeto do mundo, eu tenho que fazer o feliz, e Ele tem que me fazer feliz. Então, quando eu tenho essa ideia que eu tenho que fazer o outro feliz, com certeza, se você fizer o seu cônjuge feliz, ele vai te fazer feliz também, porque ele vai se sentir bem. Então, quando o homem não se sente amado, ele não vai ser um bom marido. Quando a mulher não se sente amada, ela não vai ser uma boa esposa. Quanto que nós estamos falhando no nosso relacionamento como família, e não se esqueça, se você tem filho, o que eles vão ter a ideia do casamento é o que você faz no seu cotidiano, com seu marido e com a sua esposa. Você vai trazer transtorno, porque seus filhos vão achar que casamento é isso. Não quero. Ou se casar, vai ter as mesmas coisas do pai, ou vai ter as mesmas coisas da mãe, uma mulher rebelde, uma mulher submissa, uma mulher que não gerencia bem o seu lar, que não é a auxiliadora idônea dele. E vão ver também, o filho vai ver que o seu pai não toma a posição que ele tem que tomar na sua família. E o filho vai também não se posicionar no seu casamento. Ele não vai ter um padrão. E você é um padrão mais do que o mundo. Você agora é um padrão daquilo que Deus quer para a construção de uma nova família. Olha, a nossa responsabilidade é grande. O inimigo não perde tempo. E Jesus, né? Ele foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Esses noivos tiveram a sabedoria de convidar Jesus. E naquele tempo, a festa era vários dias. E sempre eles davam vinho bom no começo, né? Eram 7 dias, né? E depois que o pessoal já tinha tomado bastante, eles davam vinho inferior, porque eles já não iam sentir mais o sabor. E o faltar vinho aqui era uma desonra para o noivo. Só que nesse casamento faltou vinho. Não tinha mais vinho. E agora, o que nós vamos falar para os convidados que ainda estão aqui? Aí chamam-se Jesus, estamos com um problema, acabou o vinho. Isso é desonra para a família do noivo, perante seus convidados. O que nós vamos fazer? Tinha as talhas de purificação, enchei as talhas de água. Água é esse líquido, certo? Que ele nutre a gente, certo? Mas ele tem sabor? Não tem sabor. Às vezes é até difícil a gente tomar água, né? Porque, principalmente no frio, né? Não dá sede. Só que você tem sede e os médicos falam, você tem que tomar bastante água para nutrir seu corpo.
E Jesus transforma a água em vinho. E todos falam assim, puxa, todos dão o melhor vinho. E no final o pior, vocês fizeram ao contrário. Vocês deram um vinho bom, mas no final o mais excelente. O que quer dizer esse vinho? A alegria do casamento, o entusiasmo, a empolgação. Você tem que conquistar seu marido todo dia. Você tem que conquistar sua esposa todo dia. É todo dia. Não é um dia aí, um dia... Não, é todo dia. Você tem que cuidar como uma plantinha, cultivar, porque senão vai ter alguém que vai querer roubar o seu cônjuge. E Jesus entra no nosso casamento. E você já pediu a bênção de Jesus sobre o seu casamento? Você já falou, Jesus, entra no meu casamento, tira aquilo que é normal e traga a nova alegria no nosso relacionamento, traga o entusiasmo, traga a afetividade, traga aquilo que nós precisamos fazer, remexer a terra, adubar a terra de novo, colocar água, colocar para que a gente possa frutificar e ser exemplo para os nossos filhos. Exemplo para nossos filhos espirituais, exemplo para nossa parentela, quanto que uma mãe e um pai gostam de ver filhos bem casados. A maior alegria é ver meu filho feliz, a minha filha feliz com os seus casamentos. Saber que meu genro não é só genro, ele é meu filho. Que a minha nora é minha filha. Que são nossos netos, que vão crescer saudáveis. Quanto que nós temos lutado para isso? Muitas vezes a gente vive de fachada, de hipocrisia. Jesus não quer isso, Ele quer que a gente viva uma vida boa dentro do nosso lar, fora do nosso lar, exalando o perfume de Cristo por onde a gente for. Mas Jesus tem que entrar no nosso casamento. Ele tem que entrar na minha vida e transformar a minha vida em primeiro lugar. Porque família é um projeto de Deus, e Deus já te abençoou como homem, como mulher, te abençoou no casamento. Ele transformou essa água em vinho. Jesus está falando, aonde o inimigo destruiu o casamento pelo pecado, eu entro para desfazer o pecado na sua casa, na sua família, para reverter a maldição em bênção. Trazer a renovação da alegria dos nossos laços matrimoniais. Ele quer trazer honra para sua casa, honra para sua família. Você já falou assim, Jesus, entra no meu casamento, transforma a minha vida, que eu seja uma esposa sábia, que eu ame o meu marido, que eu honre o meu marido. Marido, você já falou, Senhor, entra na minha vida, transforma a minha vida. Eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom pai. Eu não consigo, mas o Senhor vai me ajudar, porque o Senhor quer honrar a tua casa, a tua família. Ele quer mudar esse caos que a sua família possa estar vivendo. Ele quer fazer hoje, desfazer todos os laços do inimigo sobre a sua vida, onde muitas vezes a gente fica preso, só reclamando, só murmurando, só falando mal do marido. Quanto mais você fala mal, mais as coisas acontecem. Como muitos maridos vão se converter, como uma mulher que vai na igreja e não respeita e não honra esse marido. Como uma mulher vai vir para a igreja quando o marido também não faz o seu papel. Ele quer que a gente viva um casamento com novidade de vida a cada dia, um surpreendendo o outro a cada dia, mantendo a esperança, mantendo a alegria, o renovo. E ontem eu ouvi uma palavra que trouxe muito ao meu coração, que está aqui em 2 Samuel 23. Nós vamos ler 2 versículos, Samuel 23, 2 Samuel 23, verso 11 e 12. Diz assim: E depois dele, Samar, filho de Agé,
o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Samar. Ali, os filisteus eram um exército poderoso. E eles estavam ali, né? No campo de lentilha, estava ali uma fartura, estava já pronto para a colheita. E os filisteus foram para lá para o quê? Para colocar medo, para colocar desespero. E eles, fugiram. Muitas vezes o inimigo sopra, não tem mais jeito, é o fim, acabou, não tem mais alegria, não tem mais esperança. Ele vai nos amedrontando com coisas. Mas Samar, ele tomou uma posição. Eu vou ficar aqui nesse campo de lentilha. E não vou sair daqui, eu vou defender aquilo que é meu. E o Senhor trouxe livramento. Os filisteus tiveram que sair. Foi um milagre. Deus quer realizar milagre nesta manhã. Mas eu e você precisamos defender o nosso campo de lentilha. O seu casamento é um campo de lentilha, de frutificar, de alimento. O que você precisa defender? O que é importante? Seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seus netos. Não vou abrir mão do meu campo de lentilha, e Satanás não vai roubar o meu casamento, a minha família, os meus filhos, a minha descendência vai ser bendita sobre a terra. E o Senhor nos chama nesta manhã para tomarmos uma posição de não nos vender para o nosso inimigo que veio trazer destruição. Que o próprio Jesus em Mateus, ele traz de novo o princípio da palavra de Deus. E ele declara: desde o princípio foi assim. Deus nunca abençoou o divórcio. Desde o princípio foi assim. Os fariseus queriam o quê? Que Jesus caísse no engano. Jesus falou: desde o princípio foi assim. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Que você possa falar, varão, que depender de mim, esposa, eu quero envelhecer ao teu lado. O que, esposa, né? Aí você vai falar para o seu marido: que depender de mim, eu vou defender nosso casamento até o fim. Eu vou defender a minha família até o fim. E verei os filhos dos meus filhos e a minha descendência abençoada sobre a face da terra. Amém? Que você possa renovar seus votos. Você que é casado, seus votos de amor, de respeito e de fidelidade com o seu cônjuge. Porque essas três palavrinhas, amor, respeito e fidelidade, são os alicerces que sustentam um casamento. No meio das lutas, das dificuldades cotidianas, porque todos nós enfrentamos todas as dificuldades. Enfrentamos, gente. Eu enfrentei várias, muitas. Mas eu nunca desisti. Eu falei assim: eu vou defender meu casamento. Quando eu via que a coisa estava perigando, eu não vou abrir mão do meu marido. Não vou abrir mão. Por mais difícil que seja, não vou abrir mão. A minha casa serviremos ao Senhor. Certo? E vamos ser testemunhas para a nossa família, para a nossa parentela, para a sociedade, para a igreja e para este mundo. Você está aí com a sua esposa? Quem está, né? Com a sua esposa. Nós temos que andar junto. A auxiliadora está do lado. Aonde ele vai, eu vou. Aonde ele vai, eu vou. E nós vamos falar cada papel, cada culto, o papel do homem, da mulher, dos filhos. Nós vamos estar falando sobre isso.
E como é bom a família estar junto, né? Nós vamos orar, porque o seu cônjuge não está aqui, ele vai vir. A sua esposa não está aqui, mas ela virá. Porque você vai defender seu campo de lentilha para o inimigo não roubar. Amém? Eu queria que os casais ficassem em pé e viessem aqui à frente. Cristão, pode vir. A Lucila está dando aula, né? E você que está aí, e o seu esposo não está aqui, você vai orar por eles. Se a esposa não está aqui, você vai orar. Pode juntar mais aqui na frente, assim, mais bonitinho, né? Os casais. Né? Nós queremos abençoar vocês. Que vocês possam ser um exemplo para muitos casais. Que vale a pena lutar pela nossa casa. Vale a pena lutar pela nossa família. Porque muitos estão sofrendo nesta terra. Porque a gente não tomou posição de defender nosso campo de lentilha. Eu vou estar aqui com meu esposo. E você vai orar por nós. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, Senhor de toda a terra, Deus Criador, Deus Santo, Deus digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, Deus verdadeiro, nós temos certeza absoluta que o Senhor constituiu cada um da família, dos casais aqui diante de Ti, daqueles que estão aqui sem as esposas, foram constituídos por Ti, Senhor, esses casais, família, e o Senhor é zeloso, Pai. O Senhor tem prazer em preservar aquilo que o Senhor constituiu, mas nós precisamos receber de Ti a força, a capacitação, discernimento, sabedoria do alto, para lidar com as diferenças, lidar com as circunstâncias que muitas vezes se apresentam desfavoráveis, Senhor, em todo momento, Senhor, seja no campo espiritual, material, financeiro, físico, familiar, relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher. Precisamos da Tua direção, instrução, para continuarmos firmes, zelosos do bem. O Senhor tem zelo pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor constituiu. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha sobre cada um, todo casal aqui, Senhor, aqueles que estão sem suas esposas, venha agora com o Teu poder e graça para restaurar, Pai, para reconstituir a união, Pai, esposa e marido, marido e esposa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, se tiver alguma família desagregada, Senhor, ruptura, algum lar, seja trazido de volta agora a união, a paz, o amor, a fidelidade, o perdão, a Tua justiça, o respeito, Senhor. Em nome de Jesus, venha, Senhor, sobre cada situação agora, Pai. Tu tens poder, Pai. Tu tens poder para fazer com que nós sejamos cada vez mais vitoriosos, Senhor, em qualquer situação e circunstância, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo todo espírito maligno que atua na família, nos lares, trazendo briga, confusão, plano de separação, de ruptura. Quebra agora em nome de Jesus Cristo laço, embaraço, engano. Em nome de Jesus, espírito de ódio, espírito de apatia dos relacionamentos sejam quebrados agora em nome de Jesus Cristo, Pai. E venha poder de preservação, Pai, sobre cada um aqui, sobre cada um dos casais, daqueles que estão aqui, Senhor, também sem as suas esposas, sem marido, Pai. Que venha agora, Senhor Deus, segundo o Teu plano e propósito, Senhor. Nós recebemos pela fé toda a providência que o Senhor tem para fazer valer a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada lar, cada família agora nesse momento, Senhor. E venha a restituição daquilo que o inimigo roubou. Nós tomamos posse, Senhor. A restituição que o Senhor tem por cada lar, cada família, cada casal. Agora, Senhor, em nome de Jesus nós oramos pela fé, Senhor. E nessa mesma fé já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.